Não tem nada pra fazer aqui no mundo do Minecraft, hein? Ai, ai. E pior que eu quebrei o meu computador gamer. Na verdade, era o meu computador gamer, só que ele quebrou. É porque eu não queria ele. Tava travando demais, mano. Ele tava travando demais. Aí eu acabei quebrando, né? E agora, eu não tenho nada pra fazer. Ai, ai. Tem esses veículos aqui, mas é chato ficar passeando sem nada pra fazer. Ai, ai, ai. O que eu posso fazer? É sobreviver. O Minecraft pra isso, mas eu não quero sobreviver hoje, eu quero fazer uma aventura. Nem ficar sobrevivendo, se bem que sobreviver é uma aventura. Ai, ai, ai. Que coisa chata, hein? Ai, peraí. Eu tô vendo bagulho de loja de computador e pra comprar. Cadê? Onde tá vendo esse bagulho? Acho que tá vindo pra lá. Mas antes de ir pra lá, eu me esqueci de negócio. Aproveitando que eu tô aqui, eu tô gravando, né? Ainda nem falei que eu tava gravando. Tá um dia muito chato, né? E tal, aqui do Minecraft. Mas pra ser um dia muito legal, é só vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar o sininho. Aí o dia vai ser muito, mas muito super divertido, né? Então, tá, beleza. Vamos colocar aqui em primeira pessoa. Já que você já deixou o like, vamos ver quem tá falando isso aí. Loja de computador. Mano, se bem que meu computador quebrou. E vai que tem uma loja de computador por perto. Mano, que sorte! E eu posso ter uma coisa pra fazer. Cadê? Tá bem ali. Peraí, tem uma loja mesmo. Aqui tem um negócio. Vamos ver. Ai, peraí, cai aqui. Oi, dono da loja. É você que tá vendendo o computador? Tony? É você? É porque você que tá vendendo os computadores game no Minecraft? Nossa, mano, agora tu virou um vendedor de computador gamer. Isso aqui é super divertido. E eu posso comprar um? Se eu tenho dinheiro? Não sei, vamos ver aqui no meu bolso. Eu tenho moedas. Serve alguma coisa para comprar o computador? Precisa de diamante? 3 packs de diamante? Não, tem, por favor. Eu sou teu melhor amigo. Eu quero ter pelo menos um computador gamer. É porque eu não tenho o computador gamer. Eu tinha, na verdade, era hoje. Agora, hoje de manhã cedo, eu tava jogando meu computador. Só que ele quebrou. Acho que eu vou colocar até no dia aqui, porque vai ficar de noite. Eu quebrei o meu computador. Sabe por quê? É porque tava ruim demais. E aí eu acabei quebrando. Acabei quebrando não. Eu queria quebrar porque tava ruim. Quero comprar um computador mais gamer e mais bom, né? Porque aquele lá é ruim. Não dá pra jogar Minecraft. Não dá pra jogar Roblox. Não dá pra jogar GTA, PKXD. Não dá pra jogar nada. Então eu pensei em comprar um. Mas sorte que eu encontrei essa loja. Mas é que você não quer me dar. Não tem problema. Eu vou ficar sem computador e sem nada pra fazer, né? Ai, ai. Tu tá brincando? Tu deixa eu comprar um computador? Tá, mas pai, precisa pegar. Eu tenho moeda, um pack de moedas, serve? Tá bom, valeu. Você é o meu melhor amigo de todos, é claro, né? Porque você vai deixar, né? Tu tá me brincando aí, dá bem, mas quanto custa esse computador? Ai, mesmo, tu acabou de dizer que é 3 packs de diamante, mas eu tenho um pack de moedas e serve pra alguma coisa? Até que serve, então. Tá bom, eu não vou contar pra ninguém. Eu não vou contar pra ninguém se tu tá me dando um pouco de dinheiro pra eu comprar o computador, tá bom? Então tá, vou deixar aqui. É aqui no baú que paga? Então tá, vou deixar aqui no baú. É? Então tá. E aonde é que compra os computadores? Não tô vendo computador nenhum. Será que os computadores estão invisíveis? Onde estão, tem? Tá aqui no baú, mas não tô vendo nenhum baú. O baú de trás aqui, ó. O baú gigantesco aqui na minha frente, que na verdade aqui atrás de tu. E eu posso comprar? Pode? Agora eu posso escolher, mas eu vou pagar depois, né? Porque todo dia eu vou ter que pagar só depois de eu pagar o computador, né? Eita, começou a chover. Deixa eu tirar aqui no chuva e tal. Agora, galera, a gente vamos ter uma coisa pra fazer. Vamos comprar aqui um computador. Mano, tem um monitor, tem um teclado e também tem um laptop. Caramba, muito legal isso aqui. Que da hora, meu. Faltou a CPU, mas esse computador funciona sem CPU. Mano, esse computador é gamer mesmo, sem CPU. Mano, esse que da hora, mano. É muito bom. É muito bom. Eu vou comprar. É claro que eu vou comprar, né? Eu não vou perder. Eu vou comprar só um mesmo. Só um, porque aí vai gastar. Eu vou comprar 2, porque vai ter 2 telas, né? Então eu vou comprar 2 computadores. 2 monitores, né? De computador. Aí vai ser muito super divertido. Caramba, mano. Vamos ter aqui o nosso computador gamer, galera. Ai, ai. Hoje não tem nada pra fazer. Aí o Tony resolveu deixar eu comprar um computador gamer aqui no Minecraft. Valeu, Tony. Tá sendo muito gente boa. Eu te devo essa, tá bom? Eu te devo essa. Depois eu te pago, tá bom, Tony? Depois eu vou te dar
5 packs de diamante para eu comprar o computador game, porque eu não tenho dinheiro agora, mas depois eu vou comprar. Eu vou lá pegar no banco e te dar, porque, mano, tu tá me dando essa, tu deve uma, hein? Tu merece mais de que 3 packs, né, de diamante. Então tá, vamos pegar. Já peguei dos monitor. Ai, meu Deus do céu, eu juntei tudo aqui. Ai, caramba, eu sou muito atrapalhado. Então tá, vamos pra cá, beleza. Ah, meu Deus do céu. Eu juntei tudo aqui. Boa, conseguimos aqui. Agora, mano, eu vou deixar isso aqui o computador fechado, porque eu já queria só um teclado. Não, eu quero 2 teclados, porque vai ter 2 monitor, como eu disse, né? Então também vai ter 2 teclados e monitor, né? Ou monitor não, o mouse. Beleza, agora é só juntar aqui e um laptop, né? Só um laptop. Tá ótimo, né? Tá super divertido. Então tá, vamos pra cá, pegar um laptop. Beleza, pegamos aqui. E agora eu vou comprar. Agora tem um computador. Por que tá me chamando, Toy? Ah, me esqueci de pagar, desculpa, tá? Eu ia já pegar o computador e roubar. Tem que pagar, né? Eu me esqueci disso. Desculpa. Mas tá aqui o seu dinheiro. Tu quer 4? Ah, um pack? Então tá aí meus um pack. Eu gastei todas as minhas moedas pra comprar o computador. Mas não tem problema, porque eu tô sem computador e sem nada pra fazer, né? Então é melhor gastar dinheiro do que ficar sem nada pra fazer, né? Então agora eu vou testar o meu novo computador gamer. Até mais, Toy! Tá, até mais, tchau. E agora, em breve, vou conseguir uma cadeira gamer, porque eu só tenho um monitor e um teclado, um laptop, né? Um notebook bem poderoso até, né? Vamos ver esse nosso computador gamer que eu tô vendendo pra gente. Olha só, galera, eu vou mostrar pra vocês o nosso 2 monitor, 2 teclado e mouse e um computador, né? Um laptop, na verdade. Só teve um laptop porque eu queria comprar só um laptop, não 2, né? Porque eu ia gastar mais dinheiro ainda, né? Então tá, vamos colocar aqui em primeira pessoa. Mas pra gente jogar nossos computadores, a gente precisa fazer uma mesa, né? Eu vou poder baixar Minecraft, vou poder jogar Roblox, vou poder jogar muitos jogos muito super divertidos, que vai ser super divertido. Acho que eu vou estar assistindo meus vídeos no YouTube. Que tal? Se bem que eu já tô gravando, então não precisa assistir, né? Beleza, você precisa assistir até. Vamos colocar aqui agora um monitor, não. Vou quebrar essa parte aqui, porque eu não quero essa parte aqui, não. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Ó, ligado no Minecraft. Eu acho que eu vou deixar assim. Pra cá, beleza. Agora, uma tela vai ficar pra cá. Ah, eu preciso de comprar 3 telas. Não, me esqueci. Precisa de 3 telas, mano. E também 3 teclado e mouse. Também desculpe, mas eu vou gastar mais dinheiro ainda, né? Aí não vai ser legal. Então, deixa assim. Eu pensei em colocar o laptop aqui. Mas não tem problema, vou colocar aqui o laptop e colocar aqui como é que é o nome? Teclado, né? Beleza, eu vou colocar o monitor ligado no outro jogo, porque Minecraft já tem, né? Imagina em outro jogo. Então tá, vamos pra cá. Tipo o YouTube. Aí o YouTube, tá no canal do Tony. Vou assistir o canal do Tony, vou poder assistir no canal do Tony. Vou poder assistir as aventuras dele comigo e tal. E olha só nosso novo computador gamer, galera. Pra gente jogar Minecraft, ó. Nem precisa instalar Minecraft, porque já tá instalado aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Deixe seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente comprou um novo computador gamer, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal, porque são 2 vídeos por um dia, hein? Não se esqueça, hein? 2 vídeos por um dia no canal, todo dia, né? Lembrando disso, né? De noite e de manhã. E até mais, galera. Tchau. E agora eu vou jogar no meu novo computador gamer, hein? Ai.